Salve as 6 horas. Salve as 6 horas sagradas, Senhor. Abençoa-nos. Vibre em nossas mentes e corações a luz do Teu amor e a Tua paz. Cura-nos o corpo e a alma. Tem misericórdia, Pai, das irmãs e irmãos enfermos. Abraça-os e cura suas enfermidades com os remédios perfeitos do Teu reino. Que assim seja. O vaso chinês. Conta uma antiga lenda chinesa que um velho monge, pressentindo a própria morte, decidiu eleger entre os seus discípulos aquele que seria o seu sucessor. Por ser um homem sábio e justo, não poderia deixar que a predileção o influenciasse na sua escolha por um deles. Embora a palavra final fosse sua, a escolha seria dos próprios monges. Por isso, resolveu que daria a eles uma tarefa difícil, e a escolha recairia sobre aquele que conseguisse cumpri-la. Numa manhã, quando soprava uma suave brisa no sopé da montanha onde se localizava o monastério, o velho mestre reuniu os 10 aprendizes mais dedicados que ele treinava havia anos. E lhes comunicou a sua decisão de escolher um sucessor por prever que em breve partiria. Os jovens se entreolharam com tristeza, pois embora soubessem que o mestre tinha a idade bastante avançada, não desejavam perder a sua companhia e deixar de beber dos seus ensinamentos. Ele os orientava desde a infância e era um verdadeiro pai para eles. O mestre pediu que os jovens o acompanhassem até uma sala especial, na qual nenhum deles jamais havia entrado. E todos se surpreenderam ao notar que a sala secreta, a respeito da qual teciam diversas conjecturas, estava completamente vazia. Logo depois que adentraram o recinto, o velho mestre deu uma orientação a alguns serviçais e eles carregaram para dentro da sala 4 bancos de madeira, que foram encostados em cada uma das 4 paredes. O sábio fez um sinal para que os jovens se sentassem e disse: "Vou-lhes apresentar um problema, e o meu sucessor será aquele que primeiro resolvê-lo. Mas terão até o pôr do sol para fazer isso. E se nenhum de vocês conseguir encontrar a solução, voltarão para as suas casas e o mosteiro será fechado." A um sinal do mestre, entraram 2 homens fortes carregando um imenso, antigo e valioso vaso que foi colocado no centro da sala. O mestre, olhando para os jovens, que estavam apreensivos, disse apenas: "Resolvam o problema", e saiu deixando a porta aberta. Os discípulos não tiveram a chance de fazer qualquer pergunta e concluíram que o precioso objeto ocultava o problema. Os mais ágeis logo viraram o vaso para procurar alguma pista em seu interior, mas ele estava completamente vazio e não havia nenhuma inscrição dentro dele. Então viraram para olhar embaixo, mas a porcelana de baixo era tão branca e limpa como a do lado de dentro. A superfície externa era decorada. Havia uma grande quantidade de traços delicados, formando belíssimos desenhos. E neles, os jovens fixaram a atenção durante horas e horas, sem chegarem a nenhuma conclusão. O dia já ia acabando, eles estavam cansados, com fome e desanimados. O sol já principiava o seu declínio, tingindo o céu com matizes delicados de rosa, amarelo e vermelho. Os discípulos cochichavam entre si, viravam e reviravam o vaso
mudavam de posição diversas vezes para vê-lo sob ângulos diferentes, até que um deles se levantou de um salto e meteu o pé no vaso, quebrando-o em vários pedaços. Os outros, aturdidos com aquela atitude, se lançaram sobre ele gritando e o acusando de ter-lhes tirado a chance de resolverem o problema e assim terem um sucessor. Mas antes que ferissem o jovem, ouviram novamente a voz do mestre que, parado à porta, falou: "Parem, afastem-se." E, aproximando-se do jovem, olhou-o bem nos olhos, sorriu e disse: "Eis aqui o meu sucessor." Os outros protestaram, dizendo que ele destruíra o vaso. Mas o velho sábio sorriu novamente e lhes disse que aquele jovem intrépido, ao destruir o vaso, tinha resolvido o problema, porque o vaso era o problema. E então explicou: por mais bonito, precioso e raro que um problema pareça, ele continua sendo um problema e requer uma solução. Enquanto vocês tocaram o vaso com cuidado, o alisaram, o acariciaram, o esquadrinharam, tentando encontrar uma resposta mágica, esse discípulo fez a única coisa que poderia ser feita. Identificou o problema, encarou-o e resolveu. Se vocês se apaixonarem pelo problema, vão tratá-lo com muito tato, vão ser delicados com ele, vão tentar decifrá-lo e, não conseguindo, vão se curvar diante dele e carregá-lo com vocês para o resto da vida. Problemas existem para serem resolvidos. Minha irmã, meu irmão, essa história é antiga e nos traz muitos ensinamentos. Muitas vezes, nos apegamos aos problemas, damos a eles mais poder do que eles têm e deixamos que eles dominem a nossa vida. Isso quando não acabamos tendo um caso de amor com eles e carregando-os nas costas, mostrando às outras pessoas o quanto somos infelizes, o quanto sofremos e como são pesados, difíceis e insolúveis os problemas que carregamos. Esse é um comportamento nocivo e perigoso. Não devemos fugir dos problemas e nem procurá-los, mas quando eles se apresentam, e creiam, eles sempre se apresentam, não devemos nos apegar a eles e carregá-los. Nossa missão é resolvê-los, mesmo porque carregar um grande, delicado e precioso vaso de porcelana, ainda que ele seja lindo, é uma tarefa difícil demais, que nos afasta de nossa missão, que é de nos melhorarmos e contribuirmos para a construção de um mundo melhor. Na verdade, é para isso que estamos aqui, de nos melhorarmos sempre e contribuirmos para um mundo melhor. Para completarmos nossa reflexão, ouçamos o ensinamento dessa outra parábola chinesa sobre o conhecimento, que nos conta que em algum lugar da China existe uma ponte muito estreita, para que não possam passar carros. É chamada de Ponte dos Pedestres. Um dia, 2 homens caminhavam nessa ponte em sentidos contrários, e cada um tinha um pão. Quando se cruzaram no meio da ponte, trocaram de pães, e ao final da travessia, cada um tinha um pão na mão. No dia seguinte, os mesmos homens atravessavam a mesma ponte, mas desta vez, cada um trazia consigo uma ideia. Quando se cruzaram no meio da ponte, trocaram suas ideias, e quando chegaram ao final da ponte, cada um tinha consigo 2 ideias. A moral dessa história é que o conhecimento não se perde quando é partilhado. Por isso,
Temos mais a ganhar se partilharmos o pouco que sabemos com alguém, pois pode ser que essa pessoa com quem partilhamos partilhe também conosco aquilo que sabe. Porque não há vantagem nenhuma em saber mais do que os outros, se o nosso conhecimento não puder ajudar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos rogando ao nosso Criador onisciente para que esteja sempre a nos orientar. Senhor, ensina-nos. Sabemos o que nos dizes. Ensina-nos a escutar-te. Conhecemos o caminho. Ensina-nos a percorrê-lo. Procuramos a paz. Ensina-nos a descobri-la. Possuímos o amor. Ensina-nos a sublimá-lo. Temos o trabalho. Ensina-nos a servir. Concedeste-nos a fé. Ensina-nos a mantê-la. Colhemos o benefício. Ensina-nos a plantá-lo. Admiramos a humildade. Ensina-nos a adquiri-la. Medimos o tempo. Ensina-nos a aproveitá-lo. Retemos recursos. Ensina-nos, Senhor, a distribuí-los. Necessitamos da ordem. Ensina-nos a guardá-la. Ansiamos por mais luz. Ensina-nos a estendê-la. Assimilamos a cultura. Ensina-nos a iluminá-la. Senhor, onde estivermos e com quem estivermos, sejam quais forem as nossas dificuldades e problemas, faze-nos reconhecer que somos teus aprendizes. E por acréscimo de misericórdia, não nos entregues a nós mesmos. Renova-nos no que somos, para que sejamos os que devemos ser, de acordo com os teus desígnios. E seja qual for a tarefa em que a tua infinita bondade nos situe, ensina-nos, Senhor, a compreender e amar, abençoar e servir contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Salve as 6 horas. Salve as 6 horas sagradas.